Oi, gente, estamos de volta com mais um programa Explicando Espiritismo, dando continuidade à sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos comentar o texto de Deixai vir a mim as criancinhas, que está presente no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o primeiro item desse capítulo. Vamos ler um trecho e comentar, e depois a gente vai trazer outras contribuições, tá certo? Disse o Cristo: Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos, de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Então, muitas vezes, as interpretações não podem ser ao pé da letra do Evangelho, né? Quando ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, ele traz o que essas crianças representam. E a gente vai, ao longo dessa caminhada aqui, dessa jornada, desses comentários, ver essa representação. Submetia assim as almas à sua tenra e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Então, quando ele fala que Jesus já trazia o Espiritismo, é porque a gente compreende que ao entender o processo de reencarnação, a gente consegue muitas vezes ver que a interpretação real de muita coisa que Jesus falava tem essa chave da reencarnação. E como Jesus prometeu dar continuidade à sua boa nova através do Consolador prometido, o Espiritismo para nós é esse Consolador prometido, né? Então, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tomarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Essa palavra foi de João Evangelista, espírito, mensagem psicografada em 1863 em Paris. E aí o espírito protetor também em 1861 trouxe uma mensagem: deixai, venham a minhas criancinhas, pois tem o leite que fortalece os fracos. Deixai, venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Os fracos e os oprimidos para Jesus sempre eram bem-vindos. Eram os que estavam abertos pela dor a ouvir verdadeiramente a palavra do Cristo, né? Deixai, venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. O quanto os que se dizem sábios, né, e inteligentes, através do seu orgulho e da sua vaidade, não conseguem abrir o coração e os ouvidos às palavras de Jesus. Deixai, venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e às cicatrizes? É o amor, a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que poderias temer, direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se a gente crê em Deus, a gente fala isso. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca,
dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Então, aquele que ama verdadeiramente, ele passa por todas as tribulações com serenidade, porque esse amor sustenta, né? Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe compuscar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Então, interessante essa questão do amor, porque nós ainda temos mais tendência ao amor egoísta, né? A um amor em que a gente quer exclusividade, a gente quer algo de volta. Nós ainda estamos desenvolvendo esse amor mais purificado que o Cristo nos traz. O amor que transforma a humanidade numa grande fraternidade. Então, quando a gente se pergunta de que forma eu devo agir e reagir ao outro, sempre devemos olhar para o outro e pensar: é meu irmão. Não é um meu irmão da língua para fora, é o meu irmão verdadeiramente. Todos fomos criados pelo mesmo Pai e todos temos o objetivo de evoluir. Hoje talvez não tenhamos a capacidade de perceber e compreender que quando um irmão está num nível evolutivo abaixo do nosso, nós poderemos ajudá-lo. Muitas vezes ele expressa esse nível evolutivo menor através da agressão, através da perseguição. E aí a gente vai ter que se trabalhar para poder enxergar isso e ajudar nessa missão de que todos possamos juntos evoluir. Quando um evolui, o nosso planeta também evolui. Nós temos uma coletividade que precisa fraternalmente trabalhar juntos pelo nosso planeta. Tem um livro chamado Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, de Alda Maria, que ela pega, na verdade, esse capítulo todo, né? Que está incluído esse texto. Mas eu gostei tanto das palavras dela, que a gente sente que vem do coração, né? Dela não, de Bezerra de Menezes, né? A média Alda Maria. Então, simplicidade, pureza de coração, humildade são corolários da alma que optou por seguir Jesus Cristo, acendendo em seu coração os talentos que recebeu do Pai como luzes refletoras do caminho que a levará ao alto. Jesus recorre à figura da criança como símbolo da pureza de coração e da simplicidade, porque nos primeiros anos de vida a manifestação dos sentimentos é sincera, sem a mescla dos interesses e das manipulações do mundo. A criança, na espontaneidade dos seus gestos e do seu verbo, exprime o que lhe passa no imo da alma. Não guarda mágoas ou ressentimentos, não se melindra, tampouco se fecha no rancor e nos pensamentos de vingança. Olhemos aqui, nessa primeira parte ele fala, né, que a gente tem que acender em nosso coração os talentos que recebeu do Pai. Eu lembro das parábolas dos talentos, né? Então, Deus dá a nós toda a potencialidade de desenvolver isso tudo: simplicidade, pureza, humildade, amor, caridade. Cabe a nós multiplicar isso. Cabe a nós transformar isso em algo muito maior. O potencial está todo lá em nós. Nós que muitas vezes, por conta dos chamamentos do planeta, desse mundo ainda tão materialista, esquecemos, né? Nos iludimos com os chamamentos desse mundo. E aí ele fala da figura da criança, né? Quem convive com criança vê a espontaneidade, a educação infantil, enquanto ele é pequenininho ali, né? A espontaneidade da criança, a alegria com pequenas coisas, a simplicidade, a sinceridade de sentimentos, né? Quando alguma coisa acontece que magoa,
né? E ali brigou com um coleguinha, daqui a pouco está tudo bem. Essa tendência da criança a não guardar rancor, a não ter pensamento de vingança. Então, essa infância da criança, na verdade, não é uma infância espiritual, nós sabemos, representa um pouco o que Cristo espera de nós, nas nossas atitudes para com o outro. Voltando para o texto, ela fala assim: embora seja um espírito com vasta bagagem de experiências, nem sempre construtivas, a criança conquista nos primeiros anos de sua existência o coração de todos aqueles que fazem parte do seu convívio, iniciando o processo educativo de desfazer os laços criados por suas ações infelizes do ontem, vivido longe das sábias orientações do Cristo. Então, no nosso passado, nossas atitudes infelizes geraram relacionamentos negativos, laços negativos com o outro. Ou seja, por uma mágoa criada por nós e o outro tem mágoa, ou nós temos mágoas. Então, quando um indivíduo que no passado tinha esse laço negativo com a família, nasce, vem como criança, encanta a sua família, ele dá a oportunidade da família amá-lo, e a família, a partir desse amor, cuidando dele, zelando pela sua segurança, pela sua educação, dá a oportunidade desse indivíduo amar a sua família. Então, a reencarnação tem esse objetivo de resgatar essas relações. Jesus Cristo enaltece a figura da criança, que, alheia às questões do mundo, ainda não incorporou suas deformidades. O que é isso? Incorporar suas deformidades. Algumas pessoas defendem simplesmente que é a nossa sociedade que deforma o indivíduo, que nós nascemos puros e felizes e a sociedade nos deforma. Essa sociedade vem sendo construída por nós, desde existências anteriores, e nosso espírito é moldado pelas nossas experiências. Nós somos um resumo do que fomos no passado, né? Então, cabe a nós superar determinadas personas que assumimos que não são adequadas para que nós possamos alcançar um outro patamar evolutivo. E aí ele fala, a gente precisa então adotar essas atitudes da infância, não resgatar esses erros que cometemos, né? A criança, por sua atitude ante a vida, recebe a bênção carinhosa do Mestre, que igualmente a estenderá àqueles que se fizerem merecedores. Orientando a multidão que o buscava ansiosa para ter curados os seus males, o Filho do Homem ensina, com a sua sabedoria sublime, que o bom proceder é a forma de conquistar a plena saúde do espírito adoecido pela intoxicação causada pelos sentimentos inferiores, que comprometem gravemente o perispírito, forma de manifestação do espírito no estágio evolutivo em que o homem se encontra. Então, observemos, né? Nossos sentimentos fazem adoecer o espírito, nossos sentimentos ruins e inferiores. E isso vai afetar o nosso perispírito, que vai afetar a nossa saúde física. É interessante trazer essa visão, porque muitas vezes nós estamos em busca da cura corporal, da cura física. Nós queremos nos livrar da dor, da doença, e não estamos muito focados em melhorar o nosso interior, em melhorar o nosso espírito. Então, Jesus sempre deixava uma lição depois de curar o corpo, né? Porque o mais importante é curar o espírito, porque o corpo você cura, se seu espírito continua doente, seu corpo adoece novamente, né? Então nós precisamos, claro, buscar se sentir bem, buscar nosso bem-estar. Ninguém quer estar doente. É saudável que a gente consegue atuar melhor no mundo, com certeza. Porém, nós precisamos, junto a isso, buscar a nossa cura espiritual, buscar limpar o que há dentro de nós. Desenvolver os sentimentos que referenciam o amor é processo que se dará com todos os homens, pois filhos de Deus estão sendo aguardados por eles em condições superiores. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O destino de todos nós é estar próximo a Deus. Ele nos criou para a angelitude. Em que tempo nós chegaremos lá? Não importa. O nosso destino é a evolução. Então, olha que potencialidade Deus nos deu, né?
em todos nós. Às vezes a gente olha para alguém e acha que é menor, que é inferior, mas ele vai ser igual a gente, e lá na frente todo mundo igual, né? Então, estão sendo aguardados por ele em condições superiores para a realização de projetos embasados na caridade, a fim de que os irmãos em necessidade disponham de recurso de assistência e auxílio. Então, a gente primeiro precisa tentar não ser esse que precisa do recurso e do auxílio. Embora, mesmo precisando de recursos, a gente possa trabalhar por quem está pior do que a gente, ou em sua atuação diversa da gente, né? Então, nós vamos buscando melhorar para que a gente possa trabalhar com Jesus, ajudar essas pessoas também. É a lei universal do progresso seguindo o seu curso, mas jamais ferindo a lei de justiça, a quem o homem irá responder pelo uso do livre-arbítrio. Então, sim, todos nós, nosso destino é a evolução, a luz, né? Porém, o que vamos vivenciar depende do que nós produzimos de ação. Lembremos que no mundo a gente age no mundo corporal através do nosso corpo, do nosso movimento, mas no mundo espiritual a gente age através dos nossos pensamentos. Algumas abordagens da psicologia moderna procuram extrair lembranças da bagagem do homem em seu período infantil, no intuito de aliviar suas tensões. Então, por que isso? Na infância, pelo menos a maioria das pessoas, né, é ali que estão depositadas as lembranças felizes. É ali que nos sentíamos protegidos pelos nossos pais, pela nossa família, né? Então, todo mundo cria esse imaginário da infância como o ideal, né? De como como o tempo feliz das nossas vidas, né? Como contribuição a esse esforço, sugerimos buscar no imo do coração a doçura, a simplicidade, a humildade e a pureza do afeto presentes naquela fase da vida, desvinculando essa busca de qualquer sentimento que possa tisnar a relação entre os irmãos. Então, a criança é espontânea nas suas relações, né? E aí ele fala assim, buscar no imo do coração. Muitas vezes a gente precisa ir muito fundo, né, para buscar isso tudo, a doçura, a simplicidade, a humildade, a pureza do afeto. A gente sabe que a gente tem isso dentro de nós, que a gente tem esse potencial dentro de nós. Quando estamos na busca, muitas vezes ainda na busca, né, quando ainda não conquistamos esse estado de espírito, mas estamos nos esforçando, o que a gente observa é uma variabilidade. As idas e vindas, os altos e baixos. Então vai ter dias que nós estamos bem, doces, afáveis, bonzinhos, e outros dias nem tanto, né? Então a gente busca então recordar desses bons dias para que a gente possa reproduzi-los e que no final se torne um hábito, né? Lembrar a infância sim, mas sempre como agradável manifestação do espírito, que imbuído do desejo de recomeçar, dispõe-se ao perdão, ao esquecimento das ofensas, a indulgência, a benevolência, base sólida de futuras construções ornadas pelo amor. E aí vamos para uma análise de Emmanuel, né? Esse trecho, deixai vir as minhas criancinhas, né? A gente vê em Lucas, a gente vê em Marcos, e naquela coleção da editora FEB, em que ele faz o Evangelho segundo Emmanuel, no capítulo de Lucas, né, capítulo 18, versículo 16, Jesus a chamou para si dizendo, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus, o reino de Deus, né? E aí ele traz uma mensagem chamada Sejamos Simples, né, publicada no folheto do Ideal Espírita, né? Então, eu não sei se é um livro, Ideal Espírita. Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha outro. Um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura.
Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Então ele traz aqui que a cada momento o trabalho, a humanidade, nós vamos evoluindo. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente. Como toda colheita próxima se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por-vindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. Então, ele traz a infância como o potencial do futuro. Assim como nós hoje vivenciamos um planeta num nível de evolução trazido pelo passado, né, pelos nossos antepassados ou até pelo nosso período de infância, a infância de hoje traça o futuro, né? Então, a ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão às crianças os traços de virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar o estágio superior da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza, indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem, no âmago de si mesmo, as condições potenciais para a angelitude. Hoje, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade que tantas vezes se nos oculta nos gestos de fidalguia aparente. No reino de Deus ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como um índice de valores morais para a excursão monte acima. Sê criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de seus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Então, essa simbologia da infância é de trazer toda essa pureza para a nossa vida e para nosso dia a dia, para que possamos crescer e evoluir. São valores de que teremos que lançar mão nas nossas ações, para que a cada dia possamos crescer num degrau. E trazendo muito mais também o que ele fala da infância como potencial para o futuro, devemos lembrar de que forma devemos educar essas crianças, né? Que valores estamos depositando nesse ser? Que valores estamos trocando durante as nossas interações? O que ensinamos a ele? Ensinamos a fraternidade, ensinamos que todos somos iguais, ensinamos a doçura, ensinamos a calma. O que nós estamos ensinando a essas crianças? Eles serão os adultos de amanhã e representarão a humanidade do amanhã, né? Em outro trecho chamado Em Auxílio à Criança, publicado pelo Brasil Espírita em janeiro de 1953, Emmanuel fala, dentro das tarefas que o Espiritismo nos impõe, uma delas avulta pela importância e significação com que se destaca no presente para a garantia do futuro de nosso trabalho regenerativo e santificante. Referimos-nos à imprescindível assistência espiritual que a criança exige de nós, a fim de que não estejamos descuidados no erguimento das colunas vivas do reino do Senhor na terra. Essas crianças hoje são a pedra fundamental para a implantação do reino do Senhor aqui na terra, né? Porque Jesus disse, meu reino não é deste mundo, mas quem sabe nós possamos construir esse reino aqui neste mundo um dia, né? Não levantaremos um edifício sem assegurar a firmeza dos alicerces. Não escreveremos um livro sem antes penetrar o sentido do alfabeto. Não chegaremos a produzir uma sinfonia sem abordar os segredos primários das notas simples. Não colheremos em seara feliz sem sacrifícios na sementeira. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como guardar o homem renovado sem um amparo à criança? O menino de agora dormirá depois. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo.
façamos de nossos templos de fé espírita cristã não somente santuários de socorro às aflições e aos problemas da madureza humana, mas também lares de adestramento espiritual, com vistas à plantação do bem, onde nossos filhos encontrem a primeira escola de comunhão com o Senhor e com o próximo. Então, Emmanuel, a gente sempre pensa muito no centro espírita como um posto de socorro da espiritualidade, né? Nós trabalhamos para ajudar quem está em aflição, para trabalhar as desobsessões, para nos trabalhar. Mas ele traz aqui o centro espírita como um educandário do espírito, né? Então, ele destaca aqui a importância da evangelização infantil. A criança precisa estar em contato com os princípios doutrinários para que ela possa desenvolver esses valores. A gente observa muito isso, eu observo nos meus filhos. Como a evangelização infantil desenvolve isso? Meu filho todo dia, antes de dormir, me chama para orar. Isso é importantíssimo. A gente sabe o valor da oração e da prece e ele desde criança já está criando uma conexão com a espiritualidade. Ele já vai tendo esse costume de criar essa conexão. Que muitas pessoas que não tiveram isso nos seus lares, quando adulto, tem maior dificuldade de fazer isso, né? E outra representatividade dessa educação dentro do centro são as doutrinárias, porque é lá onde nos evangelizamos. A recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável, que devemos executar se nos propomos alcançar o porvir com a verdadeira regeneração. Na criança ergue-se o amanhã. Talvez por isso mesmo, à frente da multidão aflita, proclamou o nosso divino mestre: deixai vir a mim os pequeninos. Dirijamo-nos para o Cristo, conduzindo conosco os tenros corações de criancinhas, e mais cedo que possamos esperar, a terra encontrará o caminho glorioso da paz imperecível, né? Então, olha o quanto precisamos ainda atuar no mundo. O tempo que para a gente é longo de uma vida é curto na espiritualidade. Nós falamos em gerações para que a gente possa gerar, de várias gerações, para que a gente possa gerar uma transformação efetiva na nossa humanidade, né? E a gente tem que começar. Eu aprendi isso. Às vezes a gente tem tarefa muito complicada para fazer, aí faz, meu Deus, fica assim adiando, porque é tanta coisa, mas a gente tem que começar de alguma coisa, tem que sentar e começar a ir fazendo esse trabalho. E nós estamos ao mesmo tempo fazendo o quê? Buscando nossa reforma para que a gente possa evoluir. E também educando os nossos filhos e as outras crianças também, para que eles possam seguir nesse caminho da evolução. Amanhã nós seremos netos, filhos também, de alguém que seguiu essa educação. Então, se a gente volta com alguém que já tem esse costume, já tem essa educação, já valoriza a humanidade, a fraternidade, os valores espirituais, e crescermos numa casa assim, nós poderemos evoluir com maior facilidade, né? Fazendo uma análise no trecho de Marcos 10, 14, capítulo 10, versículo 14. Mas vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não a impeçais, pois delas é o reino de Deus. Emmanuel foi publicado no Reformador em 1963 um texto denominado Companheiros Mudos. Ele fala: com excelentes razões, mobilizas os talentos da palavra a cada instante, permutando impressões com os outros. Selecionas os melhores conceitos para os ouvidos das assembleias atentas. Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para a exaltação da virtude. Estudas filologia e gramática no culto à linguagem nobre. Encontras a frase exata no momento certo em que externas determinado ponto de vista. Sabes manejar o apontamento edificante em família. Lecionas disciplinas diversas. Debates problemas sociais. Analisas os sucessos diários. Questionas serviço público. Indiscutivelmente, o verbo é luz da vida, de que o próprio Jesus se valeu para legar-nos o Evangelho renovador. Entretanto, nesta nota simples, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a vossa destreza vocabular consegue servir em sentido direto. Comparecem às centenas aqui e ali. Jazem famintos e não comentam a carência de pão.
Amargam dolorosa nudez e não reclamam contra o frio. Experimentam agoniadas depressões morais sem pedirem qualquer reconforto à ideia religiosa. Sofrem prolongados suplícios orgânicos incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Pensa neles de coração enternecido, quanto puderes. Oferece-lhes algo do teu amor, através de peça de roupa ou xícara de leite, da porção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. E é verdade. Quantos ao nosso redor estão sofrendo tudo isso que está aqui descrito? Nós não devemos esperar que peçam ajuda, para que a gente tome uma atitude para ajudar dentro do que nos é possível, seja com a palavra de consolo, seja com alimento material, né? Precisamos nos mobilizar para ajudar. Não falta quem precise. Não é só no Natal e no fim do ano que a gente pode fazer o bem, distribuir o bem. E muitas vezes esses necessitados estão ao nosso redor. Não é necessariamente só dentro das comunidades que vivem em penúria. Estão próximos de nós, trabalham para nós, trabalham conosco, e aí a gente não enxerga, porque eles muitas vezes se calam. Então nós precisamos estar atentos também para detectar essas necessidades. A gente começa a ter uma sensibilidade para perceber e para poder ajudar de maneira digna, de maneira honrada, sem humilhar. Então que possamos a cada dia praticar isso, que lá no Evangelho, no início, quando nós lemos, que perguntava-se qual era a solução, que ele fala o quê? Amor e caridade. Amor e caridade. O amor nos permite detectar que o nosso irmão precisa de nós, e a caridade nos permite agir para tentar ajudar esse irmão. Então, gente, que Jesus cuide de todos vocês, que vocês fiquem bem em casa. Estamos vivendo um momento difícil, mas temos que ter fé nos desígnios do Criador. Ele sabe o motivo e a razão de todas as coisas, e com certeza, antes de virmos a este planeta, sabíamos que viveríamos algo parecido. Quantos de nós já não espera que o mundo está passando por um processo de transformação? É doloroso, né? Não é fácil. Não é fácil ver o sofrimento ao nosso redor. Não é fácil ver tantas famílias sofrendo pela perda de um ente querido. Mas tenhamos fé e acreditemos no encontro no futuro, e que o nosso futuro é a evolução e todos lá estaremos juntos. Muita paz para todos. Que Jesus abençoe. Leve luz, alegria, otimismo e esperança para todos os lares. Que assim seja.